Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite, bom dia a todos vocês que estão acompanhando aqui o nosso mini curso sobre o mercado de Forex, independente do horário que você esteja assistindo, eu quero dizer que você é super bem-vindo. Esse mini curso, elaborado em 15 módulos, ele tem como objetivo te deixar preparado para ir para a parte prática, sem delegar a um segundo plano todos os aspectos conceituais, os aspectos teóricos. Muitas vezes nós vemos falhas no processo de aprendizagem porque o estudante acaba delegando a segundo plano conceitos tão primordiais dentro do mercado que, se ele começa sem dominar esses conceitos, acaba cometendo erros inevitáveis e isso acaba fazendo com que esse estudante tenha prejuízos e vir aí, quem sabe, até desistir do mercado por não ter compreendido alguns aspectos muito mais essenciais. Né? A gente já está discorrendo os módulos, né? Fizemos o módulo 1, Introdução ao Mercado de Forex, com vários conceitos importantes. Depois, um módulo 2 com conceitos mais aprimorados em termos de moeda, em termos de distanciamento, pip spread, alavancagem, etc. Um módulo 3 dos aspectos básicos da negociação, os principais tipos de ordem, horários, etc. Aspectos relacionados às corretoras. Módulo 4, nós demos uma introdução à análise fundamentalista com os principais indicadores macroeconômicos e eu coloquei diversas informações técnicas importantes para que você possa se aprimorar dentro da macroeconomia. Por fim, o módulo 5 iniciou com o processo de análise técnica, onde nós aplicaremos os conceitos dentro dos gráficos propriamente ditos. Começamos com suporte e resistência, tendência, alguns padrões gráficos. Tivemos uma introdução ao candlestick, que são os padrões dos candles. E nessa aula, inclusive, eu forneci um e-book para aquelas pessoas que entraram para o Master Group e mostrei que essas informações são gratuitas, são espalhadas pela internet, tanto em formato de vídeos como de apostilas, de livros gratuitos, que você não precisa pagar por isso. Você pode aprofundar até um excelente nível de compreensão com informações gratuitas. Tá? Tivemos agora o início, né, de uma parte muito importante, que é o nosso módulo 6, que são continuando os principais indicadores técnicos ou gráficos do Forex. E hoje nós vamos trabalhar o conceito aqui, a aula sobre médias móveis. E essas médias móveis, eu quero crer que a maioria já sabe do que se trata, mas a gente vai trabalhar conceitos tanto da média móvel simples, que é talvez a mais utilizada, como a média móvel exponencial. E ainda por cima tem outras que a gente não vai aprofundar tanto, mas eu vou mencionar aqui a existência das mesmas e você na aula de hoje vai entender a importância dessas médias móveis para todo e qualquer setup gráfico. Todo e qualquer gráfico que se preze tem um alicerce muito forte dentro dessas médias móveis. E por incrível que pareça, por mais simples que possa parecer, paradoxalmente é o que talvez as pessoas menos entendam. Muitas pessoas confundem o uso das médias móveis e não conseguem articular uma boa entrada, uma boa operação. Então falta o entendimento mais profundo e a gente vai tentar descortinar isso aqui nessa aula. Então vamos lá. Eu vou colocar na tela o meu gráfico aqui, ou melhor, o meu PowerPoint, e também em paralelo nós vamos analisar no meu MetaTrader, tá? A aula então é médias móveis no Forex, estratégias práticas para o trading, como utilizar as médias móveis para identificar tendências e oportunidades dentro do mercado cambial. Você vai perceber que um dos pontos mais interessantes de trabalhar no Forex é justamente absorvendo o conceito de tendências dessas médias móveis. Para quem tiver dúvida ou qualquer informação adicional que eu não fale aqui, entre em contato comigo pelo mediador@gmail.com, me passa um e-mail, eu vou ter o prazer de ler o que você escreveu e te responder. Ou então entre em contato direto pelo meu Telegram, @tfmlacerda. Tá? Em breve, né, vou trazer novidades aqui, vai ter o meu site, meu blog, né, eu estou ativando aí o meu Instagram e eu também vou divulgar no tempo, né, adequado todas essas outras mídias para você poder me encontrar nas redes sociais e conversar comigo a hora que você quiser. Então vamos para a aula. O que são, primeiramente, médias móveis? Como o próprio nome sugere,
você, no gráfico que nós estudamos nas aulas passadas, especialmente o gráfico de Kendall, onde você acompanha um determinado tempo gráfico, um universo temporal, por exemplo, de 1 minuto, de 5 minutos, 15 minutos, meia hora, 1 hora, 4 horas, diário, semanal e mensal, ou seja, os gráficos padrão, a gente tem dentro de um tempo gráfico a representação dessa variação de preço dentro de um candle. E esse candle possui uma abertura, um fechamento e um preço médio. E eu posso calcular os diversos candles, os vários períodos, estabelecendo, por exemplo, no fechamento de candle, uma média de todos eles. Então eu jogo um período para trás, por exemplo, 21 candles para trás, e traço uma média desses valores. Então a cada candle fechando, né, eu vou somar e dividir pelo período, dividir por 21. Então, por exemplo, uma média móvel de 15. Eu computo 15 períodos para trás, faço a divisão por 15 e ele vai gerar um risco gráfico, uma curva gráfica do progredir desse valor. Isso vai gerar uma linha no meio do gráfico, que nada mais é do que essa média móvel. Móvel porque ela vai dinamicamente sendo atualizada a partir do momento que esse candle vai fechando. Se eu estabelecer no median price, o preço médio do candle, mesma coisa. A cada fechamento de candle, ele vai calcular o preço médio dele e ir formatando essa linha. Se eu solicitar o open, né, o preço de abertura, mesma coisa. Então, essa média móvel, tá, ela vai se conformar no gráfico. Vou mostrar de uma maneira muito singela e simples aqui. Então está aqui o nosso gráfico, um gráfico parecido com o que a gente utilizou nas aulas passadas. E como no MetaTrader eu encontro esse indicador? Então você vai ali ó, em inserir indicadores e tu vai no capítulo aqui tendência e tu tem lá Moving Average, média móvel em inglês. Ao clicar, ele vai te abrir essa janelinha e você vai escolher o período dessa média. Opa, né? Se essa média ela é uma média simples ou uma média exponencial, a gente já vai ver isso. E qual valor é aplicado? Se é aplicado ao close, que é o fechamento do candle, o preço de fechamento. Se é aplicado ao open, que é o preço de abertura. Se é aplicado ao hide, que aí pega lá a pontinha do pavio. O lock, pega lá a pontinha do pavio lá embaixo. O median price, o typical price e o weighted close são cálculos diferenciados que aqui nesses de baixo já tem ponderações, que aí seriam médias ponderadas. Mas vamos focar, por enquanto, na média simples. Então, por exemplo, se eu pegar aqui ó, um período que é muito comum de usar é o período 21. Né? Vários traders escolhem o período 21. Por que 21? Bom, talvez porque 3 vezes 7, 21, eu estaria fazendo o acompanhamento de 3 semanas tocado direto, sem descontar os dias úteis. Ou ainda o valor do mês, né? Considerando a média de dias úteis, 21 dias, 22 dias, então eu estaria aqui num período quase que alinhado aos dias do mês, se eu fosse tomar isso, claro, obviamente num gráfico diário. Aqui não importa por enquanto time frame, eu quero que você entenda o conceito de média móvel e entenda que você pode aplicar isso em qualquer tempo gráfico. Então, no momento que eu defino aqui, posso definir a cor que eu quiser, isso aí já é uma configuração pessoal, né, espessura da linha e tal. No momento que eu der OK, ele vai pegar justamente o cálculo que eu sugeri aqui, ó, 21 períodos para trás, então eu conto 21 candles, ele aplica uma média simples, então ele no fechamento de cada candle, então ele pega o valor de fechamento de cada candle, soma e divide por 21. Então pega os últimos 21 e divide por 21. Isso é uma média simples, né? Qual é a média de 3 algarismos da matemática? Não é somar os 3 e dividir por 3? Né? Se eu tenho 10, 15 e 20, eu somo tudo e divido por 3. Por exemplo, se eu quiser a média desses 3 algarismos. A mesma ideia aqui. Se eu quiser uma média de 21 algarismos, eu somo os 21 e divido por 21. Então, quando eu dou OK aqui, ó, ele vai jogar para trás, tá? Muito mais de 21 períodos, porque ele pega sempre de um candle para frente e vai fazendo a média. Ó. Então, essa linha ela é o resultado do cálculo médio de fechamento de cada candle. Então, aqui tem um valor, aqui tem outro. Ele faz 21 para trás e trabalha isso aí. Essa média móvel, então, poderia ter outros períodos, como, por exemplo, 55. São médias móveis clássicas utilizados na análise técnica. E você está vendo a imagem do gráfico e já tá começando a deduzir aonde essa brincadeira vai chegar.
Ora, e a compreensão é óbvia, né? O preço por baixo da média representa uma tendência de baixa. O preço cruzando e por cima da média representa uma tendência de alta. Então é quase que uma obviedade esse tipo de intuição, esse tipo de compreensão imediata de caráter visual. Agora, eu posso trabalhar essa média móvel, por enquanto nós estamos só no conceito preliminar, com prazos maiores, né? 144, por exemplo, você vai ver que ela estica. Então, aqui também, ó, no time, eu posso colocar em outros tempos gráficos para ver situacionais diferentes. Então, tanto o tempo da média quanto o tempo gráfico possui relação e a gente vai estudar isso um pouco mais adiante, dos fractais, das ondas de Elliott e outros elementos, né, de Fibonacci, e outros elementos que você vai perceber como ter a percepção de alta ou de baixa dentro de um universo temporal. Então, veja bem, se intuitivamente eu já deixei claro aqui, ó, que a média me mostra uma tendência, em que se o preço está por cima, a tendência é de alta, se o preço está por baixo, a tendência é de baixa, eu tenho uma direção onde essa média aponta. Olha que interessante, é como se a ponta dessa média tivesse ali uma flechinha, uma ponta de flecha, mostrando para você se naquele momento ela está apontando para cima ou apontando para baixo. Isso também vai te ajudar a descobrir tendências de mercado, ok? Deixa essa médiazinha bonitinha aí e vamos voltar ao nosso PowerPoint. Então aqui, ó, a definição conforme deixa eu apagar aqui que eu fiz errado aqui. Conforme eu expliquei, a definição é muito clara, é até quase que intuitivo isso. Se você compreende o que é média, você vai compreender que graficamente como ela é formada. Agora, quais os principais tipos? Tu tem uma chamada média simples, ok? E a sigla dela é SMA, Simple Move Average, ok? Média móvel simples. Ou exponencial, Exponential Move Average. Então, em inglês, EMA. Tá certo? A diferença é uma diferença básica no cálculo dessa média, certo? Então vamos comparar as duas, e as duas são as mais utilizadas, apesar de que eu mostrei ali que tem também outros tipos, median price, linear weighted e outros tipos de cálculo. Mas essas duas são as mais proeminentemente usadas dentro do Forex para os mais diversos setups diferentes. Então, voltando lá ao nosso MetaTrader, então, observa aqui, ó, vou colocar uma média de 55 simples, onde o cálculo é aplicado de forma simples, e o cálculo de média simples ele é bem conhecido por todos, é aquele esquema de soma todos os algarismos e divide pelo número de algarismos, isso é média simples. E agora a média exponencial, ó, eu vou colocar outra lá, ó, inserir indicadores Moving Average, tendência primeiro em Moving Average, média móvel. Só que agora, ó, eu vou trocar a cor aqui para você poder diferenciar, tá? E vou colocar em aplicado, ao invés de simples, aplicado em exponencial. O mesmo valor, 55 aplicado a close, ó. Então você vê que ela tem diferença de cálculo, né? A exponencial, ela aproxima mais do preço. Então, na verdade, são ideias aqui de conceitos para você poder identificar tendências de mercado, certo? Por quê? Porque eu sei que intuitivamente você mesmo já deve ter se ligado, né? Quando o preço do mercado está abaixo dessas médias, eu tenho uma tendência de baixa. Quando o preço de mercado está acima dessas médias, eu tenho uma tendência de alta. Essa exponencial, eu vou voltar para simples e por enquanto vamos utilizar, depois tem outros tipos, ó, Smoothed, posso até mostrar aqui, ó. Vamos aplicar o Smoothed mesmo, ó, muda o cálculo e ainda por cima outra média que é o Linear Weighted, que não sei se eu estou pronunciando corretamente, o pessoal que sabe inglês aí me perdoe se eu estiver pronunciando errado. Ó, muda também o cálculo. Então você vê que tem mudanças de cálculo à medida que você trabalha isso aqui. Se você jogar simples no mesmo parâmetro, uma vai em cima da outra, ó lá, pronto. Né? Então quer dizer, você tem que diferenciar. Então eu vou botar duas médias aqui agora, simples, uma 55 e outra 21, só para caráter de observação de mercado. Então tu tem a 21, que é mais próxima ao preço, a 55, que naturalmente é mais longa ao preço, e ainda vou jogar uma outra aqui bem mais longa, tá?
que é a média de 144. Para colocar a média, sempre o mesmo comando. Vai inserir indicadores, tendência, moving average, tá? Então, vou colocar de 144 com outra cor. Vamos colocar aqui uma, sei lá, uma rosinha aqui chamativa. Tá aqui a de 144, beleza? Então, pronto. Se visualmente eu olhasse para essas médias agora, eu poderia dizer que o mercado está em alta ou está em baixa. Bem simples de resolver, ó. A mais longa apontada para cima, a mais baixa, a intermediária apontada para cima e a mais curta titubeando, mas meio que no horizontal. Então eu tenho 2 para 1, mercado de alta. Aqui atrás, ó, se eu for botar o referencial mais atrás, eu ia ver todas elas para baixo, tendência de baixa. Então a ideia aqui já é muito mais intuitiva. Vamos voltar agora para o nosso PowerPoint e os slides. Então, comparação entre média móvel simples e média móvel exponencial, com exemplos visuais, a gente acabou de fazer. Né? Você viu ali que a partir do momento que eu altero o cálculo de simples para exponencial, ela modifica aquela linha. Né? E eu posso usar 2, 3 comparando esses cálculos. É claro que, para efeito básico introdutório, você não precisa ir a fundo nesses cálculos, tá? Quando você já for um programador, estiver desenvolvendo um indicador, uma ferramenta, talvez seja muito mais necessário você compreender melhor que cálculo é esse. Vamos em frente. Por que usar médias móveis no Forex? Vamos pegar o primeiro elemento, identificação de tendência. Mercados em alta, mercados em baixa. Basicamente, isso fecha e mata a pergunta, tá? Então, você tem suportes e resistências dinâmicos que vão acontecendo e você tem uma filtragem de ruído, quer dizer, você sabe quando algo cai, se aquilo ali vai realmente mudar a tendência para baixo ou não. Você sabe quando algo sobe para cima de forma abrupta, se aquilo ali vai realmente mudar a tendência para alta ou não, devido ao comportamento da média móvel. Ok? Vamos para o próximo slide aqui. Então eu vou mostrar algumas estratégias que corroboram com essas afirmações aqui, do porquê usar as médias móveis. Então, primeiro, vamos entender o que mais comumente é usado, tá? São 3 tipos. Primeiro é o cruzamento entre as médias e depois o cruzamento do preço sobre as médias. Então, no cruzamento entre as médias, tu tem o Golden Cross, que é o cruzamento de ouro, é quando uma média corta de baixo para cima para estabelecer uma tendência de alta. E o Death Cross, cruzamento de morte, quando o cruzamento dessas médias corta para baixo e estabelece uma tendência de baixa. Vamos ver primeiro essa estratégia de cima na prática. Então agora que você já compreendeu aqui, para não confundir, eu vou tirar essa média mais longa, tá? Ó, botãozinho direito em cima dela, excluir indicador, ela desaparece, tá? Vou agora regular aqui. Eu vou colocar uma média 9 curta e uma média 21 moderada, tá? Para ficar mais curtinho mesmo, tá? E vou aumentar o zoom do meu gráfico. Olha que bonito aqui vai ficar, ok? A estratégia de cruzamento, né, Golden Cross, é quando o quê? É quando a média curta corta a média longa de baixo para cima, ó. Como por exemplo nesse caso, ó. Significa que o mercado vinha numa tendência neutra ou até uma tendência de baixa e ele acumulou, né, ou estabeleceu uma tendência de alta aqui. E veja que, independente do time frame, tá, gente? Depois a gente vai ver que uma coisa que acontece no M5 pode ser totalmente diferente de algo que acontece no D1. Né? Quanto mais eu levo o time para o alto, mais eu percebo longo prazo nessas jogadas. Então, se eu colocar em D1, por exemplo, muitas vezes eu vejo tendências muito maiores, mais delineadas, mais alimentadas. Mas, em síntese, não importa. Se eu vou usar isso em H1, em M15, em H4, em D1, em W1, não importa. O que importa é eu saber ler o processo. Se eu fosse perguntar nesse exato momento de mercado se a média, se a tendência está em alta ou em baixa, você olharia esse Golden Cross aqui, ó. A média curta cruzando sobre a média longa, o preço bem por fora em cima das médias e ambas as médias apontando, né, como se tivessem pontas de flecha ali na pontinha, para cima. Ou seja, alta explícita dentro do gráfico de M15, o gráfico de 15 minutos. Se eu fosse assumir um outro referencial, por exemplo, um referencial aqui, ó,
onde ele deu um death cross, um cruzamento de baixa, de morte, né, traduzindo literalmente, ambas as médias apontando para baixo, mercado de baixa. Então isso pode ser um gatilho de entrada para ordens tanto de compra quanto de venda, onde você, como um trader profissional, vai combinar as médias com outros indicadores. Veja, dificilmente um trader profissional vai utilizar somente o cruzamento de médias. Ele normalmente utiliza diversos indicadores que a gente vai aprender aqui, né? Nas próximas aulas vão ter outros, onde a gente vai combinar. E aí, no combinar, você tem filtragens para evitar falsos rompimentos, falsas entradas e coisas do gênero. Se você voltar o gráfico para trás aqui, ó, você vai ver quantas oportunidades de cross, né, tanto de golden cross quanto de death cross, cruzamentos de média que podem te assinalar tendências de baixa ou tendências de alta e que você poderia aproveitar para fazer ordens, tanto de compra como de venda. Por exemplo, quando cruzou para cima, obviamente, ordem de compra. Quando cruzou para baixo, obviamente, ordem de venda. Agora, existem os processos de encranchamento. Esse termo não existe, tá, galera? Esse termo é inventado pela galera do trade. Eu vou colocar aqui, ó. Eu não sei se escreve ou se escreve encranchamento. Você não vai achar esse termo no dicionário, tá? O que significa isso? É claro que é um silogismo, uma palavra inventada, mas como dizia lá nos Guardiões da Galáxia, todas as palavras são, né, inventadas. Ou seja, ele demonstra uma estrutura como essa aqui, ó. Esse período que eu vou marcar para vocês, ó. Onde as médias estão fechadas e sem tendência definida. Isso demonstra uma falta de tendência de mercado e é um sinal que você não deve utilizar as médias nesse momento. É uma filtragem natural. Você espera elas se afastarem e se cruzarem de forma nítida. Como aqui, ó. Aqui sim, ó. Aqui foi um sinal claro de inversão. Ó. Vinha por cima, caiu e a média cruzou afastada e continuou afastada. E o cruzamento se deu um death cross bem nítido. E aqui embaixo também, ó, um golden cross bem nítido. Perfeito? Então você vai aproveitar momentos de clareza e por isso combinar com outros indicadores se torna importante. Beleza? Deixa eu tirar essas minhas marcações aqui que eu fiz e a gente vai continuar com o processo da aula de médias móveis. Então esse é o primeiro ponto, que é os cross, né, os cruzamentos de média. Agora tem uma vertente, uma variante disso aqui, que muitos traders fazem, que é dispensar o cruzamento e trabalhar o cruzamento do preço sobre a média. Então normalmente se faz com médias um pouquinho maiores, tá? Eu vou deletar, apagar propositalmente essas que eu coloquei aqui, tá? Então apagar as duas médias que eu coloquei aqui. E colocar, por exemplo, uma média móvel, deixa eu apagar esses riscos aqui também, ó, mais longa, isso mesmo, tá? E vou trabalhar num gráfico maior, por exemplo, o H4, né? Por exemplo, o D1. Então eu vou colocar uma média de 200 períodos. Olha só que interessante fica essa outra abordagem. É uma abordagem variante, tá? Então indicadores, tendência, moving average, e agora eu vou colocar a média de 200. Vou até aumentar ao máximo aqui a espessura e deixar amarelo mesmo. Olha que bacana, tá? Então, aqui, ó, eu já tenho uma outra abordagem. Olha só, tá? Onde eu trabalho cruzamento do preço sobre a média única, normalmente tomado para gráficos de H4 a mais. Então, quer dizer, o preço vinha por cima, ele vinha numa tendência macro de alta. No momento em que ele faz o cruzamento, ele rompe a estrutura da média móvel e passa a ter uma tendência de baixa muito forte. Então, para traders de médio e longo prazo, essa ideia é muito bacana. Agora está cruzando de baixo para cima de novo. Então, é claro que não se usa sozinho, tá? Se usa com outros indicadores complementares, mas a média móvel ajuda. E para efeito de auxílio nisso aqui, ó, eu posso, por exemplo, colocar uma média curtinha. Então, onde a discrepância entre as duas seja bem intensa, né? Então, eu coloco, por exemplo, aqui uma média 12, uma média 6, uma média 9. Ah, vamos mudar a cor aqui, ó.
Vamos colocar um verde-limão aqui, ó. Certo? Então, quando ela cruza, eu sei que esse cruzamento é extremamente forte, porque eu peguei duas médias de períodos longos, então eu estou trabalhando a ideia de longo prazo. Tá? Então, eu mostro com médias curtas, como um scalping pode trabalhar, e com médias longas, como um position pode trabalhar. Na ideia do intraday, do swing trade, do position trade, diferentes tempos gráficos e diferentes estilos de operação, certo? Mas em síntese, eu trabalhei aqui o cruzamento de média, só que normalmente os traders dispensam essa média menor aqui e trabalham o cruzamento do preço, né? O preço veio, cruzou, abriu abaixo e aí tem a confirmação. É o que eu estabeleci aqui no nosso PowerPoint, ó. Então nós vimos o Golden Cross e o Death Cross, que é os cruzamentos de alta e de baixa, e aqui a estratégia de única média para tendência crossover de preço, ou seja, o cruzamento do preço sobre a própria média. Então os exemplos gráficos estão dados, você pode aí agora testar, né, no seu MetaTrader, né? Para quem ainda não abrir conta, a gente já vai falar novamente da nossa corretora, vem junto conosco, pode abrir uma conta demo. O ideal é que você já comece a praticar com a gente no Master Group. Então aqui, ó, próximo slide, vamos apresentar aqui. Combinação de médias móveis com outros indicadores. Pessoal, na nossa próxima aula a gente já vai ter o indicador de RSI e na aula subsequente médias móveis com bandas de Bollinger, com MACD e por aí vai, tá? Então tem vários indicadores que você vai tomar como referência para combinar com a média e fazer valer a filtragem, tá? Estochástico, CCI, por aí vai. As vantagens de combinar indicadores para confirmação de sinal são notórias, ou seja, importantíssimas. Eu vou mostrar aqui, já que vai ser a próxima aula, tá, galera? Ó, RSI, índice de força relativa, depois MACD, ou seja, a gente não vai entrar a fundo agora. Eu vou ter uma aula específica para cada um deles, tá? Mas já vou mostrar para você poder trabalhar. Então, vamos voltar para o tempo curto, lá para o M15, por exemplo, e essa média de 200, nós vamos colocar a média, voltar para a média de 55, e nós vamos colocar outra média 9 aqui, para ter médias mais curtas, né, e mais aproximadas, para fazer valer sentido na questão do RSI que eu quero apresentar como se coloca na prática. Então aqui, nos tempos gráficos curtos, a tendência é demarcada pelo cruzamento, e você pode vir aqui, ó, inserir indicadores, né, tendência. Aí agora o RSI é considerado um oscilador. Então você vai buscar nesse segundo ponto aqui, ó, RSI, índice de força relativa ou Relative Strength Index, RSI, ok? Clica, nós não mexeremos no padrão por enquanto, deixa assim, eu só vou engrossar um pouquinho essa espessura para ficar mais perceptível e vou botar o ok. Pronto. Então aqui, ó, você percebe que ele tem uma faixa de 70 e uma de 30, esses níveis podem ser modificados. E olha só que interessante, tá? RSI subindo, média cruzando de baixo para cima. Então confirma a convergência dos dois. Média cruzando para baixo, RSI descendo. Por enquanto só isso, tá? Depois a gente vai entender melhor os cortes das margens superiores e inferiores e os níveis que você pode colocar, tá certo? Mas por enquanto, para essa aula, que a gente está vendo específico sobre média móvel, a ideia de combinar é isso. É você ter combinado. Aqui foi lá embaixo, RSI voltou, então significa que ela vai voltar a aproximar, e assim por diante, tá? Você pode combinar. Outro cara importante, ó, posso sempre com o botão direito do mouse vir aqui em indicadores e tirar, ó. Removo aqui, dou fechar. Ó, eu posso colocar, por exemplo, o MACD, que é um outro indicador importante que nós também teremos a aula, nas próximas aulas, para a gente trabalhar a ideia, tá? Olha lá, ó. Então, os cruzamentos aqui, toda a questão do MACD. Ok? Então, por enquanto, vamos entender que existem outros indicadores, banda de Bollingers, vamos ter a aula específica também, CCI 14, CCI que é o Commodity Channel Index, outros indicadores. Então, quais as vantagens de eu combinar indicadores? Ora, combinar indicadores é para que exista um filtro de confirmação. Por exemplo, se eles estiverem divergentes,
né? Um apontando para cima, o outro para baixo, opa, pode ser sinal de encranchamento ou encranchamento, como é uma palavra que não existe inventada. Eu posso pronunciar do jeito que eu quiser. Mas o que é importante é que você compreenda do conceito. Isso vai, com certeza absoluta, te dar uma excelente abordagem para você começar a trabalhar no teu gráfico, né, nos Forex, com algumas entradas mais delineadas. Existem algumas vantagens e algumas limitações, como em tudo, né? Primeiramente, as vantagens. A simplicidade de uma média móvel, a facilidade visual, né, de você entender aonde a tendência vai, é praticamente intuitivo. Quer dizer, se você mostrar isso para qualquer iniciante, ele já vai ver, o preço está por cima, ela está apontando para cima, então quer dizer, tendência de alta. Quase que a conclusão é óbvia nisso aí. Então, para traders, tanto iniciantes como experientes, a facilidade, a simplicidade e o caráter visual, né, de eu imediatamente botar o olho e já entender o que está acontecendo no mercado, é uma vantagem explícita aí. Agora, eu tenho limitações, né? Como, por exemplo, uma delas, que é citada por vários estudiosos, são as limitações dos sinais por conta de retardo, lag ou delay, que o gráfico não atualiza. Aí existe um cruzamento que aí demorou para acontecer, quando acontece já passou o time, coisas do gênero, tá certo? E a ineficácia nos mercados laterais, que é o tal do encranchamento que eu mencionei, né? E que aí sim a média móvel simplesmente perde a utilidade. Mas isso é fácil de você identificar quando você vê aquele encranchamento, né? Depois a gente vai ter, por exemplo, o setup do jacaré, que consta de 3 médias móveis, e você pode aí entender esse aspecto do encranchamento com muito mais facilidade. Então, como você vai minimizar isso, certo? Usando outras ferramentas em paralelo, combinando as médias móveis com outros indicadores, combinando as médias móveis com, enfim, inúmeras ferramentas de setup para você filtrar esses retardos, esses falsos cruzamentos e etc. Ok? Então agora você vai vir para a prática, né? Você vai abrir a conta real no link que está na descrição, que é para você abrir conta na corretora parceira, corretora Axie, e vai vir praticar conosco no Master Group, na nossa mentoria gratuita. Essa mentoria é gratuita para quem abre a conta a partir desse link. Né? Você pode fazer um depósito inicial no valor de $200 apenas, me chama nas redes sociais e eu vou trabalhar com você nesse sentido. Antes de falar um pouquinho sobre a próxima aula, eu quero pegar com você aqui o YouTube, tá? E mostrar para vocês há centenas, milhares de aulas sobre médias móveis. Médias móveis no day trade. Por exemplo, tá? A quantidade enorme de aulas, vídeos, explicações que você olha sobre essa questão é infinita. Então, você que é o estudante iniciante de Forex ou de qualquer outro mercado e que está acompanhando aqui o curso, saiba que isso não é nenhum segredo, isso são informações públicas que estão há décadas à disposição. É claro que agora, com o advento da internet, você tem aulas e mais aulas e mais aulas, e essa minha aqui é mais uma. Então, dá uma força, compartilha aí, sabe? Ó, tem todos os traders famosos aí ensinando sobre médias móveis, ok? Te ensinando tudo o que você precisa saber. Então não é, pessoal, por falta de informação que você vai ficar penando aí num conceito tão básico, tá certo? O grande importante de mais do que tudo é você aprender a ler as médias móveis. Muita gente não sabe ler as médias móveis. Tá? Quando ela vem testar a média móvel, quando ela efetivamente rompe. Então, essas questões você vai ver no padrão de candlestick. Por isso é importante a aula anterior, né? Você ler aquele livro está disponível gratuitamente na internet. Para a galera que entrar no Master Group, já está lá no grupo, basta baixar e ler. E com os padrões de candle e a utilização da média móvel, você vai ter mais uma eficiente ferramenta para trabalhar, ok? Na nossa próxima aula, então, a gente vai ter aqui, ó, o nosso índice de força relativa, ou conhecidamente como RSI, certo? Relative Strength Index. Então, índice de força relativa, onde a gente vai entender que o cálculo dessa questão aí é proeminente
para você identificar tendências de mercado. Combinando o índice de força relativa com as médias móveis que você acabou de aprender. Ah, perguntas que não querem calar, né? Tiago, qual a melhor média móvel? Não tem. Por que usar 9 e não usar 10? Não tem resposta. Você vai usar 9 períodos, ou 10 períodos, ou 11 períodos, 12, 13, não interessa. O importante é você colocar de um jeito que você se adapte, que você saiba ler o conceito. Aprendendo o conceito, com certeza você mesmo vai identificar quais são as melhores e você vai entender por que essas mais usadas são efetivamente as mais usadas, ok? Porque realmente o mercado respeita mais, nos times frames mais usados é onde melhor dá os sinais. Então, óbvio que é um conhecimento que foi sendo diluído no decorrer do tempo e foi sendo detalhado, né? Então as pessoas utilizam essas especificamente por razões práticas, razões óbvias, né? Quase que uma praticidade. E o índice de força relativa e outros indicadores de oscilação, exatamente a mesma coisa. Agradeço a você que assistiu até aqui, espero você na próxima aula e deixa teu comentário, né? Deixa teu like, se inscreve. Quer entrar em contato comigo? Tem meu e-mail ali, meu contato na descrição, o link para você abrir conta e já vir participar da mentoria gratuita tá aí também à disposição. Espero você, espero o teu contato. Espero que você tenha gostado da aula, um forte abraço e até a próxima.